Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência, falando aqui da seleção brasileira. E a gente tem que cobrar mesmo. O Dorival Júnior falou desse sabor amargo que teve um empate contra a Venezuela. A gente tem que cobrar. Olha o ataque da seleção brasileira com o Savinho, que joga no Manchester City do Pep Guardiola, que é o melhor futebol do mundo, apesar de estar nesse momento vivendo ali uma fase, né, de instabilidade, mas é o melhor futebol do planeta, do Manchester City. O Vini Júnior do Real Madrid, candidatíssimo, não foi eleito, mas para mim o bola de ouro. A gente está falando do Rafinha, que está fazendo uma temporada assim fantástica com a camisa do Barcelona, e ontem chamou a responsabilidade com a camisa da seleção brasileira e mostrou que, além de ser esse jogador de beirada, também pode jogar como um 10, pode jogar mais centralizado. O Brasil tem o Neymar, tem o Rodrigo para essa função, e acho que pelo desempenho, pela atuação de ontem, ganha essa possibilidade também do Rafinha. O Brasil, com esses jogadores todos, só estou citando aqui o ataque. Você pega a Venezuela, com o Tomás Sincon, que entrou durante a partida, jogador do Santos, Martínez, do Corinthians, Rondon, que joga no futebol mexicano, Savarino, do Botafogo. Não tem comparação, então a gente tem que cobrar mais da seleção brasileira. E falando em cobrar mais da seleção brasileira, entra o Vinícius Júnior. Porque até o pênalti perdido, eu acho que o Vini vinha fazendo sim uma boa partida com a camisa da seleção brasileira. Parece até uma coisa assim do fator psicológico, que passa para o Vinícius Júnior esse peso, né, de ser o protagonista da seleção, ainda mais na ausência do Neymar. Vanderlei Nogueira, o que acontece com o Vinícius Júnior na seleção, Vanderlei? Bom, eu acho que acontece colocar a bola para dentro e ele vai ficar muito mais leve, é evidente, né? Se ele não consegue colocar a bola para dentro, o Mauro, inclusive, se surpreendeu, que ele buscou a perna errada, se atrapalhou naquele momento lá. Claro, se fosse um outro qualquer, você poderia até entender, mas o Vinícius, que todo mundo está pregando que foi uma injustiça não ter recebido o título de melhor do mundo, quando comete uma confusão dessa naquele instante, chama atenção. Né? Mas eu estou mais preocupado com o fato do Vinícius estar reclamando fora da curva. Nem bem começa um jogo, ele está começando a reclamar muito. Eu acho que ele está muito incomodado com uma série de coisas, eu não sei exatamente, não sei se é ainda aquele objetivo de parte da torcida espanhola de persegui-lo, né? Tirou realmente uma dose de equilíbrio dele. Acho que se eles tiveram essa intenção, parece que eles estão conseguindo irritar para valer o Vinícius Júnior. Ele, por muito tempo, ouviu tudo e foi muito pressionado, calado. Todo mundo protestava e ele, a grande vítima, se mantinha calado. Até que a gota transbordou o copo, né? E ele decidiu colocar a boca no trombone, reagir, essa coisa toda, tudo normal, certo, está perfeito. Mas ele está reclamando muito em campo, reclamando de faltas, reclamando de tudo, xingando. Se os árbitros fossem mais disciplinadores, ele teria enfrentado problemas sérios nessas últimas partidas que a gente tem assistido. Ou com mais cartões, ou então um árbitro que quer mostrar que quem manda é ele, metendo um vermelho no peito dele. Né? Se aquele xingamento que ontem a televisão mostrou foi para o árbitro, eu não sei se foi, muito possivelmente foi, ou para o auxiliar. Né? Se eles tivessem visto, ou se viram e fingiram que não viram, mas se tivessem visto, eles teriam tudo na mão para mostrar um cartão vermelho para o Vinícius, ou não? E não foi injustiça, né? E a gente ia ter que falar, poxa, que pena, tal, mas ele está certo, o árbitro ouviu, a televisão mostrou. Então eu acho isso, eu acho que ele está... E ele é o nosso principal jogador. Quando ele perde jogadas importantes, a gente fica assustado, porque aí não dá para culpar o técnico. A penalidade não foi o Dorival que bateu. O Dorival não é o Guardiola. Eu sei que não é. Mas nessa hora, a gente sabe que em determinado momento decide o jogador. O árbitro, o técnico está isento daquilo que está acontecendo naquele momento. A obrigação do treinador, de uma forma geral, básica, é levar o seu time perto do gol adversário. Daí para frente, quem resolve é o jogador. Vários jogadores perdendo gols quase em cima da risca, entre aspas, ajudaram na demissão de treinadores. De forma não intencional, é claro. Mas
Tanto é que na linguagem dos treinadores, quando tem um artilheiro brilhante, ele fala, esse meu atacante segura o emprego do treinador. Ou não é verdade? Total. Então, a seleção precisa melhorar muito e os principais jogadores também. E aqueles que estão fazendo sucesso nos seus clubes, eu reconheço isso. O conjunto não é o mesmo, claro, por motivos já expostos aqui. Mas quando chega a parte individual e o cara decepciona, você tem que ficar preocupado. A gente já voltou para a Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas, com o bate-pronto desta sexta-feira para você, falando de seleção brasileira, que ficou no empate com a Venezuela, fora de casa, pelo placar de 1-1. Vini Júnior desperdiçou pênalti com o jogo empatado. 3 grandes chances desperdiçadas pelo Vini Júnior. É o recorde dele quando a gente fala em jogos pela seleção brasileira, Mauro Betting. E aí fica a pergunta, porque até o pênalti perdido, o Vini Júnior vinha fazendo um bom jogo. Sim. Parece até uma questão assim do fator psicológico, de estar... Quem sabe aí, de repente, está sentindo o peso de ser o protagonista da seleção brasileira, nessa ausência do Neymar. Enfim, o Vinícius Júnior ainda deve aquela grande atuação com a camisa da seleção brasileira, Mauro. Verdade. Pedrinho, assim, a gente pegou, voltando um pouquinho no tempo, só para citar um caso, o Rivaldo. O Rivaldo, eu estou falando agora no período entre 98 e 2002, quando o Brasil foi treinado pelo Luxemburgo, um jogo pelo Candio contra a Venezuela em Maracaibo. O Vanderlei estava lá, aquela temperatura ameníssima, foi 5-0. 60 graus. 60 graus, um negócio inacreditável. Depois o Brasil teve o período com o Leão e aí assume o Filipão em 2001. Nesse período se falava muita, desculpa, mas até pessoas que eu reconheço e respeito e admiro muito, muita bobagem. Falar, o Rivaldo só joga no Barcelona. O Rivaldo tinha sido um dos 3 melhores jogadores da Copa de 98 e um ano depois sobretudo as críticas de 2000 e 2001, o Rivaldo seria um dos 3 melhores da Copa de 2002. Poucas vezes na história das Copas, não só de uma seleção brasileira, um jogador em 2 Copas do Mundo esteve entre os 3 melhores. Você pode até discutir se, sobretudo em 2002, ele foi o melhor, né? Enfim, mas é um jogador espetacular e se dizia inominável bobagem que ele só jogava no Barcelona e não jogava pela seleção. E isso até contaminava o debate popular, é o que a gente viu, por exemplo, exatamente há 24 anos, exatamente hoje, 15 de novembro de 2000, Morumbi, estreia do Emerson Leão na seleção brasileira, Brasil 1, Colômbia 0, gol do Roque Júnior de cabeça. O Diário Lance, à época, distribuiu várias bandeiras de plástico para a torcida e no metade final do segundo tempo a torcida jogou todas, assim, foi um bandeiraço para dentro do gramado do Morumbi. E o Rivaldo não só foi vaiado, o Rivaldo foi xingado pela torcida. E lembrando que a gente estava falando de um jogo em São Paulo, no Morumbi, esmagadora de torcida paulista. Eu estava nesse jogo, estava exatamente nessa data, torcida, né? Eu tinha 15 anos, estava lá. Não joguei a bandeira. Não jogou, eu estava comentando na época lá pela PSN, junto com o queridíssimo Theo José, e a torcida não, Bruno lembra, a torcida não vaiava só, a torcida xingava o Rivaldo. Lembrando que eles jogavam, estávamos em São Paulo, no Morumbi, e com a torcida que estava, a grande maioria provavelmente corintiana, São Paulino e palmeirense. Ele jogaria depois no São Paulo, jogou um primeiro semestre brilhante pelo Corinthians em 93 com o Mário Sérgio, não foi tão bem com o Carlos Alberto Silva, tudo que não ficou, e a Parmalat o comprou em agosto de 94 para levá-lo para o Palmeiras junto ao Mojimirim, e no Palmeiras ele fez parte de um time fabuloso de 96, ainda é para mim um dos 11 maiores jogadores da história do Palmeiras, o Rivaldo, então não seria uma animosidade de uma torcida eventualmente clubista ou barrista contra o Rivaldo, é que havia esse sentimento de que o Rivaldo não jogava pela seleção, como jogaria demais 2 anos depois, menos disso até, porque estou falando de um 15 de novembro de 2000, e continuar jogando pra cacete o tempo inteiro. Mas a gente dizia que o Rivaldo não jogava. O Rafinha, para pegar um exemplo mais recente, os 3 primeiros jogos que ele faz, ainda com o Tite vindo do Leeds, ele ainda estava na ponta direita do Leeds, são 3 das melhores sequências de jogos de um estreante na seleção. E um estreante que muita gente não conhecia, falava, ponta direita do Leeds, onde já se viu, tal, que é esse Rafinha. E ele foi bem. Aí teve as insoliações, mas está ainda muito bem, né? Foi assim contra a seleção peruana, quando o Vini não jogou. Agora, tudo isso só para citar o Vinícius Júnior. Cara, o Vinícius é uma incógnita gigantesca, monstruosa, como ele não consegue jogar na seleção. Acho até que ele foi prejudicado taticamente no começo com o Tite, muito preso. Depois, na Copa, ele não foi tão bem e acho que não podia ser jamais sacado contra a Croácia, uma outra gigantesca discussão. Mas mesmo assim, cara, com a bola da seleção brasileira, sem a bola, reativa,
coletivo, com espaço, sem espaço. O Vinícius Júnior não consegue jogar na seleção. Aí eu acho que não é só uma questão do Dorival Júnior, não é só do Fernando Diniz, não é só do Ramon Menezes, não é só do Tite. Jogar o que pode, né? O que pode, gente. Estamos falando dos maiores jogadores do mundo, para não dizer o melhor da última temporada. Não é só o Brasil que não tá tão bem, é o Vini que não tá legal, cara. É um cara, inclusive por característica, assim, dá a bola para mim e ele não foge do pau, mas não consegue jogar. O Vinícius Júnior, para mim, é uma das maiores incógnitas da história da seleção brasileira, como é que ele não joga. O que sabe, né? E eu tava até dando uma olhada e vi que lá na Venezuela, o Vini Júnior foi, digamos assim, garoto propaganda e eles tentavam vender os ingressos. Vem assistir o Bola de Ouro, Vini Júnior. Então, ficou todo mundo na expectativa. Os torcedores da seleção brasileira, os adversários. A torcida saudando o Bola de Ouro. É verdade. Uma faixa na arquibancada. Por isso que a cobrança em cima do Vinícius Júnior vai ser sempre compatível com um jogador que merecia a bola de ouro. Até o torcedor adversário, que às vezes pagou o ingresso, queria ver o Vini Júnior jogando bem. E, de repente, pagou o ingresso e não ficou feliz, não ficou satisfeito. Imagina o torcedor da seleção brasileira, você que parou na quinta-feira à tarde para assistir a seleção. Bruno Prado, o que acontece com o Vinícius Júnior, que ainda está devendo, né, essa grande atuação com a camisa do Brasil? Bruno Prado. Eu acho que tem uma mistura de parte coletiva com parte individual. A seleção, ela, pós-Copa do Catar, ela em nenhum momento esteve bem, assim, com uma sequência, tem um ou outro jogo que você pode dizer, esse jogo foi legal, pega aqueles amistosos com Inglaterra, Espanha, mas assim, nunca teve uma sequência, né, em nenhum momento, desde o final da Copa do Catar. Já passaram 3 treinadores, né, isso também colabora para não ter uma sequência muito boa. Então, o coletivo não está o ajudando, isso é um ponto. Mas individualmente ele pode fazer mais, sim. Individualmente, o Rodrigo teve momentos melhores que ele nesse período pós-Copa do Catar. O Rafinha, na própria seleção, não estou nem falando dos clubes, estou falando só de seleção. O Rafinha já teve momentos em seleção. Se pegar desempenho em seleção do Rafinha e do Vinícius, desde que os dois estão na seleção, o Rafinha joga mais que o Vinícius na seleção. Até um período com o Tite, acho que o Rafinha fez uma Copa ruim. Acho que na Copa até o Vinícius foi um pouco melhor que o Rafinha. Mas o Rafinha, ele tem 10 gols na seleção, o Vinícius tem 5, assim, é uma coisa muito discrepante. Então, ele individualmente também não está bem. Tem outros jogadores que, mesmo com a seleção não estando bem individualmente, conseguem render mais que ele. Acho que tem 2 coisas, falando do individual dele, que passam a impressão, né? Só ele pode dizer isso exatamente. Uma coisa que o Vanderlei destacou, ele me parece, assim, muito nervoso e na seleção isso aumenta. Parece que ele mesmo sente, eu não estou entregando o que eu posso, eu estou sendo cobrado, eu quero mostrar, quero entregar, e acaba ficando mais ansioso e precipitado do que realmente essa vontade ela mais atrapalha do que ajuda essa coisa. Ele está nervoso, irritado. Ontem ele estava muito irritado no jogo e ele me parece na seleção assim realmente ansioso para querer resolver tudo sozinho e mostrar não só para as pessoas, mas para ele mesmo que ele pode na seleção jogar mais. Então acredito que tem esse lado psicológico e aí passa outro jogo. E ontem nem acho que ele jogou mal. Ontem ele fez até uma boa partida, mas o que vai ficar é que ele errou o pênalti. Então é mais uma pressão, ele vai estar um pouquinho mais pressionado para o jogo contra o Uruguai. E essa pressão, eu digo, às vezes é maior dele mesmo em relação a ele ali, individual, do que dos outros, do que de fora. E uma outra questão é da parte das características do jogador. Quando tem um jogador que individualmente chama muito a atenção, e o Vinícius é um dos principais jogadores do mundo hoje, você tem a tendência de comparar com outros. O último grande jogador da seleção foi Neymar. E aí eu até falei isso ontem no programa. Pela característica de cada um, até da qualidade, não dá para esperar do Vinícius o que você pode esperar do Neymar. Assim, o Neymar é um jogador, para mim, muito melhor. E é um jogador que tem mais recursos para meio que ele, entre aspas, sozinho, quando a coisa não está boa coletivamente, ele tem mais recursos e características para ele sozinho, ou ele superar até um mau momento coletivo para fazer uma atuação melhor, chamar mais para ele. Ele tem, acho que, mais qualidade e mais recursos para fazer isso. O Vinícius é um jogador que depende muito que o coletivo ajude, mais do que o Neymar. Porque, assim, eu vejo o Vinícius como um jogador um pouco mais específico que o Neymar. O Vinícius é um jogador de força, de velocidade, habilidoso. E quando eu falo força e velocidade, não quer dizer que o cara não tem habilidade, tem muita. Mas o Vinícius, ele precisa muito do espaço para correr. O Neymar não precisa de muito espaço, o Neymar precisa de 2 milímetros. O Vinícius precisa de espaço para correr. São jogadores diferentes. E, na minha opinião, o Neymar é bem melhor no auge.
Então, acho que uma cobrança que se fazia ao Neymar, e muitas vezes ele entregou, de que meio que sozinho ele assumir, acho que o Vinícius não conseguiria. Não é nem pelo psicológico, pelas características e qualidades que tem o jogador. Acho que o Vinícius vai precisar mais ainda do coletivo do que um Neymar muito bem precisaria. Porque o Vinícius ele é mais específico, ele é mais de atacar o espaço, de ter velocidade, de arrancar. O Neymar é um cara que tem mais a característica dele mesmo arrumar o espaço onde não tem. O Vinícius não tem tanto isso. E isso é curioso, porque no clube, o Real Madrid não necessariamente, do Carlo Ancelotti, é um time que propõe jogo. Exato. É um time que muito para potencializar ataca muito nas para costas jogar do adversário. E aí o Vini Júnior com a explosão, com a velocidade, a habilidade dele no 1 contra 1, marca muitos gols, né, dessa forma. Já a seleção brasileira sempre teve, sempre vai ter essa responsabilidade de propor o jogo. E vai enfrentar, muitas vezes, adversários fechados, retrancados, né, e aí o Vini Júnior sofre nesse tipo de criação, Mauro Betting. É isso, ele precisa de corredor, precisa de espaço para poder atacar, como disse o Bruno Prado. Então tem que combinar com os adversários. Exato. Gente, vamos dar espaço para o melhor jogador do mundo. Só para esclarecer. Mas se o cara é o melhor do mundo, então ninguém vai dar espaço para ele. Então, não, a análise, como sempre, brilhante do Bruno é isso, assim. Ok, mas mesmo assim, e o Bruno falou uma coisa que às vezes a gente fala. Não, o Vini é só velocidade, é absurda. É só potência, é absurda, mas o Vini a cada momento é melhor. É só reparar alguns toques de bola do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid, né? Porque temos um clone até agora na seleção brasileira, um avatar, uma desinteligência artificial, um IA que não faz com que ele seja na seleção que ele é no Real Madrid. O Vini, cada vez mais, aquelas bolas que ele toca. Mas não é só com efeito para fazer bonito. Não, é dar curva para a bola sair. Assim, é cada vez mais bonito você pegar um goals and skills, sobretudo as skills do Vinícius Júnior nos últimos meses pelo Real Madrid, você vai ver coisas lindas de enfiada de bola com qualidade, naquele espaço que você não imagina só um craque, imagina alguém excepcional como é para o futebol de hoje, talvez histórico, e torçamos que seja mesmo o Vinícius Júnior. Ele não é só o cara que só precisa de espaço. Não, ele pode criar, mas é como também destacou o Bruno. Para mim, são prateleiras diferentes. O Neymar é muito acima ainda do Vinícius Júnior. Aí você pode dizer que com conquistas é uma outra história. Ele já, inclusive, é o jogador mais jovem da história a fazer 2 gols em finais de Champions. O Neymar tem uma. Podia ter mais, mas também por escolha, quando ele vai em 2017 para o PSG. Mas, enfim, é uma outra questão, é do Neymar. Ok. Mas, assim, o Vini não é só força e potência. O Vini tem muito potencial. Mas, de novo, é inacreditável o que ele não faz. Os números do Vini agora, em termos de eliminatórias, nessas eliminatórias, são 6 jogos, nenhum gol e uma assistência. Gente, para um jogador melhor do mundo é o número de... O Rondon, que eu brinquei aqui sacaneando, né? Que é o maior artilheiro da história da seleção venezuelana, com 4 gols. Pô, sabe, o Rondon tem mais. Então, assim, não pode, né? Assim, de novo, a gente vai ficar falando o bate-pronto inteiro e não vai achar explicação. E se a gente provavelmente perguntar para o Vini, o que acontece na seleção, ele vai falar, não sei. Porque não é essa questão técnica e tática. Há mudanças, mas para um jogador do nível do Vinícius Júnior, eu sinceramente insisto, não lembro na história da seleção e possivelmente na história do futebol alguém que não consiga desempenhar. Tem alguns poucos jogadores que jogam mais pela seleção do que jogavam pelo clube. Eu vou citar um que é um monstro, que é um goleiro, o Tafarel, um dos maiores que eu já vi. O Tafarel às vezes jogava na Reggiana da Itália, jogava mesmo, batia a bola com os padres atrás da igreja, e essa figura não é figura de linguagem, aconteceu um fato como esse, e na seleção é o Tafarel. E o Robinho? O Robinho, no ciclo do Dunga, 2006 a 2010, até quando ele sai do Real Madrid e vai para o Manchester City, o Robinho, para mim, foi o melhor jogador do ciclo do Dunga, o primeiro. Sim. E jogava mais na seleção do que no clube. Mas ele estava jogando no Manchester City, chegava na seleção. Exatamente, mas joga. Então, que também, às vezes, é algo meio difícil de explicar. E dos números do Vinícius Júnior, como o Mauro Betting trouxe aqui, não marcou nenhum gol nas eliminatórias, esse aqui que está na tela é muito preocupante, porque o Vini passou 13 dos últimos 14 jogos sem marcar pela seleção brasileira. E, Vanderlei, você tocou num ponto que eu estou vendo muita gente discutir em rede social, que o Vini Júnior também tem perdido a cabeça com muita facilidade, tem caído, né, na pilha dos adversários em campo a toda hora. Você acha que o Vini Júnior está desequilibrado, Vanderlei? Bom, eu acho só que eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque eu cansei de dizer que era uma tortura, que ele estava sofrendo calado, parecia um monge budista, apanhava todos os jogos, apanhava no sentido de ser agredido, né? Ou às vezes apanhava mesmo também. Atos racistas, né? Marcação dura, os caras batendo nele com gosto.
Né? Como os caras batiam, por exemplo, por motivos diferentes, batiam com gosto no Valdívia. Valdívia era um jogador que apanhava porque o zagueiro batia com gosto. 2 atacantes, Mauro Betting e Valdívia. O mesmo zagueiro fazia uma falta normal no Mauro Betting e tentava cortar a cabeça do Valdívia porque ele era irreverente, provocador, essas coisas todas. Então, no caso do nosso queridíssimo Vinícius Júnior, ele tem um estilo, né? É um estilo de driblador, então dá a impressão que ele está provocando. Em alguns momentos acho até que provoca, mas tudo fazendo parte do jogo. Mas turbinada essa marcação pelos atos racistas. Então parece que não é só arquibancada. É também dentro de campo ele enfrenta essa agressão. Por isso que eu achei que mesmo a votação teve um componente racista. Ou pelo menos de contrário ao estilo dele, a característica dele, que é deplorável. Ou se sentiram assim, digamos assim, motivados a não votar nele. Acho. Eu disse aqui também que votaria nele. Mas não achei uma aberração o Rodri ganhar. Pronto. Essa é a minha observação. A outra é que, então, dessa maneira, eu me sinto à vontade de entender que de uns tempos para cá, ele está reclamando muito. Fora da curva. Não é só por atos racistas que ele está irritado. Uma falta que ele não gostou, uma marcação que a arbitragem é ruim mesmo, né? É global isso, certo? Uma marcação não dada. Enfim, ele tá chiando demais e isso é contra ele, eu acho que é contra ele, porque ele perde o foco e no campo ele pode não conseguir fazer coisas que ele gostaria de fazer se tivesse com a cabeça absolutamente equilibrada. Eu não sei se isso é abordado nas equipes que ele atua, ou na seleção brasileira e também no Real Madrid. Na seleção brasileira, mas porque tem psicólogo. Só que o psicólogo da seleção brasileira, o trabalho do psicólogo em qualquer grupo precisa ser diário e um processo. Então funciona razoavelmente bem o psicólogo que trabalha num clube. Todo dia vê a cara do Nogueirinha chegando, vai embora no jogo, quando ele está contundido, como é que ele reage, quando ele não está bem, a fase dele, como é que ele reage, se ele briga em casa, como é que ele reage. Então, o psicólogo está realmente acompanhando o atleta, ou o grupo, né? Ou a psicóloga. Né? Palmeiras, por exemplo, que eu saiba, tem uma psicóloga, que é considerada uma psicóloga boa, absolutamente discreta, você nem sabe que ela existe. Mas o Palmeiras tem uma psicóloga. Né? Que eu saiba... O São Paulo, lamentavelmente, não tem. O São Paulo não tem. E o estadista, presidente do Flamengo, também não contratou nenhuma psicóloga lá no grande Flamengo, que faz um trabalho tão profissional, segundo eles lá. Tá certo? Isso até deu uma virada de chave, né? Tem muitos clubes hoje com psicólogo. Cada vez mais gente, clubes, empresas. É inacreditável que neste mundo as pessoas ainda não deem bola. A gente fica surpreso porque algumas instituições grandiosas, como o Flamengo e São Paulo, não dão essa importância para esse assunto que é tão importante. E o São Paulo é o precursor na história do futebol brasileiro. O professor João Carvalhais era do São Paulo, foi trazido para a grande comissão técnica que se montou para o Brasil ganhar a Copa de 58. Inclusive, ele era ridicularizado, aquela questão que parte da imprensa achava um absurdo em 58 se ter psicólogo. Sendo que o trabalho é fundamental cada vez mais para todo mundo. Né? Porque a equipe multidisciplinar é extremamente importante, é o conjunto da obra. E na seleção, a bem da verdade, a seleção contratou aquela psicóloga que me disseram muito competente, que trabalhava no Bahia. Contratou para ser a psicóloga da seleção brasileira. Até aí tudo bem. Só que a distância, ela só vê o Vinícius Júnior a cada 2 meses. Não é? Então eu não sei se o trabalho consegue ser com a eficiência que ela poderia oferecer. Então eu não sei, eu acho só que ele vai ter que superar esse problema.